paz do Senhor. Hoje estou passando mais uma vez para mais uma reflexão na palavra do Senhor, que nos diz assim lá em Salmo 18, versículo 26, que diz assim, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura. Isso é a palavra do nosso Deus. Com o puro se revelará puro, mas com o perverso reagir à altura. Porque os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, graças a Deus, que é pessoal, é individual. Quando a Bíblia diz assim, escolhi e consagrei este tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor a todo momento está nos orientando, nos falando, com a palavra, com o livro, com a Bíblia. Então que procuramos ler a palavra do Senhor para entender mais. Para entender cada dia o que Ele quer nos dizer, nos ensinar. A Bíblia nos fala também lá em 2 Crônica 14, que Ele fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha como é tão bonita a palavra do Senhor, que o Senhor quer nos ensinar. Quando nosso arrependimento é de coração, é sincero, Deus conhece. Quem teve o prazer de nascer em berço cristão, não sabe o que o mundo tem lá fora. Graças a Deus por isso. Mas tem pessoas que não teve a mesma sorte. Tem pessoas que veio para Jesus depois, conheceu lá fora o mundo, não conhecia o Senhor, pereceu até que Deus deu a oportunidade dele ter a coragem de ir buscar a face do Senhor. E quando nós permitimos buscar a face do Senhor, que nós abrimos o coração, Deus conhece quando é do coração. Aí Ele vem e fala, meu filho, escute o que eu digo a vocês, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-a no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É bem claro, né? É bem claro que Deus está nos dizendo com essa palavra. E nós, como filho, temos que acolher a instrução do Pai, que está lá em Provérbio 13. Mas o zombador não ouve a repreensão. As pessoas lá fora, no mundo, os ímpios, ele não ouve a repreensão de Deus. Porque Deus sempre avisa, Ele não manda as coisas acontecer de surpresa. Ele sempre está nos alertando. E onde nós temos que buscar a sabedoria do que Deus está nos dizendo no livro da vida, que é a Bíblia. E diz também que do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Mas os infiéis desejam é violência com a palavra do Senhor, é murmurando, é criticando. E a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes. Que nós temos, para alcançar o reino do céu, nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo para alcançar a glória do Senhor. E como é que nós temos que nascer de novo, irmãos? Quando nós deixamos as coisas velhas, nós deixamos o passado para trás e seguimos em direção a Cristo. Se nós praticarmos a iniquidade, hoje nós não praticamos mais. Nós temos que ser nova criatura em Cristo.
Nós temos que perdoar. Tem pessoas que vivem a vida inteira murmurando do passado. Eu não perdoo porque fulano fez isso e aquilo comigo. Mas não se preocupe não. Se você, com a mesma intensidade que você perdoa, o Senhor vai te perdoar. Mas se você não perdoar o teu próximo, viver com o coração amargurado, com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, você não vai ser feliz. Porque Deus é amor, mas Ele é misericórdia. E Ele não se agrada da forma que vocês quer viver, na mágoa, com coração duro, com coração que não perdoa. Porque quem responde antes de ouvir, está lá em Provérbio 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete a insensatez de passar vergonha. Muitas vezes a gente não pega a palavra, o livro, que é o nosso manual, a Bíblia, para ler, para estudar, e queremos dar uma de sabe tudo, falar de qualquer forma. É aonde nós passamos vergonha. Porque a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tanto tem poder sobre a vida, como tem poder sobre a morte. Com a nossa língua, nós edificamos palavras boas, nós lançamos palavras de glorificação que agrada, que salva. Mas com a mesma língua nós podemos lançar palavras de morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não é, irmão? Se nós usamos a língua para falar coisas boas, para falar eu te perdoo, né? Eu vou aprender mais do Senhor, é vida. Agora, se nós usarmos para não perdoar, para magoar, para maltratar, para viver do que o irmão ou a irmã ou qualquer um fez lá no passado e eu dizer meu coração está cheio de ódio, eu não perdoo, com a mesma intensidade o Senhor não perdoará. Ele é amor, mas Ele é justiça também. Ainda mais, meu irmão, lá em Provérbio 28, versículo 9, diz assim, ó: se alguém se recusar a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Se nós recusarmos a seguir a palavra de Deus, não adianta cultuar, prestar a oração, porque o Senhor, elas serão detestáveis. O Senhor não ouvirá as nossas orações se nós continuarmos na prática errada, o tempo todo falando e não seguindo. E Provérbio 29, do verso 1, que diz também assim, ó: quem insiste no erro depois de muita repreensão, porque o Senhor sempre está nos mostrando nossos erros, com o poder do Espírito Santo nos incomodando, mas se continuarmos a não ouvir a repreensão, continuar no mesmo erro, será destruído sem aviso, e é irremediavelmente. Quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O povo geme porque eles acham que está sendo correto, mas não conhece, não pega o livro, o livro da vida para estudar um pouquinho. Então, meu irmão, a nossa vida é tudo do tempo de Deus, é tudo como Deus quer. E a nossa vida é como se fosse um cálice, né? Que vai enchendo a cada dia de iniquidade. E muitas vezes nós estamos orando por aquela pessoa e ele está achando que Deus, do mesmo Deus dele, é o mesmo meu. Com certeza é o mesmo Deus, mas a justiça será diferente, porque quando o seu transbordar, o Senhor não vai ter mais misericórdia. Por quê? Porque assim como nós seremos diferentes, porque estamos sempre procurando a palavra, sempre procurando buscar o entendimento e pedindo orientação a Deus, sabedoria para Deus
nos perdoar a cada dia. O Senhor é bem claro quando diz lá em Ezequiel 7, assim, ó. Esta é a palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor a Jeremias. Não olharei com piedade para você, nem o pouparei, com certeza eu retribuirei por sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Deus está falando só de amor? Não, Ele está falando de justiça. Ele está falando que Ele não vai ter piedade dependendo da sua e da minha conduta. Que o Senhor possa nos alertar, nos abrir o coração para entender mais e mais dele a cada dia. Porque o fim está próximo e Deus está tardando porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. É tanto que isso já era, como se diz, era já uma cidade pecaminosa. E o que o Senhor fez? Teve compaixão. Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Por quê? Por nossos pecados. Então Ele é um Deus de amor, mas Ele é de justiça. Porque através dos nossos pecados Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Porque se não fosse assim, Ele não seria justo. Ele seria conivente aos nossos pecados. E não é isso que o Senhor tem para nos passar e nos ensinar. Então, meus irmãos, que você possa cada dia meditar, orar, buscar entendimento, lendo mais a palavra. Fica na paz de Cristo e Deus abençoe, hoje e sempre. Perdoar é refrigério para a alma. Viver do passado não é sabedoria, é burrice. A Bíblia é bem clara, lá em Mateus 5, a partir do verso 44, diz assim, ó. Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filho do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justo e injusto. Qual era a diferença se nós praticarmos sempre a maldade? Não teremos diferença alguma. Por isso que ele está falando. Vocês ouvem o que foi dito, ama o seu próximo, e foi amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Que recompensa teria? Eu só amar o irmão, eu só amar a irmã e odiar o meu próximo? Não teria recompensa alguma. Tenha cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque se fizerem isso, não terão recompensa alguma do Pai Celestial. Amém.